Toda quarta-feira a gente tem oração. Igreja, está na hora da gente orar. Você pode dizer bem forte, está na hora da gente orar. Não, mais forte. Isso, outra vez. Nós tivemos hoje na ordenação pastoral de um amigo nosso. E aí a gente estava vendo, né, a forma como a igreja se move. E a pregação do pastor Fábio foi sobre o quê? Igreja. Eu falo, meu Deus. Mateus 16, 18, diz assim: também eu te digo que tu és, e sobre esta edificarei a minha igreja. Eu leio, você repete, amém? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E agora bem forte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos ler a partir do versículo 13, tá? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem que o Senhor é João, o Batista. Outros dizem que o Senhor é o profeta Elias. E outros dizem que o Senhor é o profeta Jeremias, ou um dos profetas. Esse era o relatório que a população tinha. Jesus estava conferindo com seus discípulos qual era o resultado do chamado dele. Do que ele já tinha pregado, do que ele já tinha ensinado, dos milagres que tinham acontecido. E as pessoas estavam ali então tentando conferir aquilo que Jesus estava realizando a respeito daquilo que tinha sido pregado, ensinado. Quando a gente ministra sobre louvor, a pastora Romilda usou Josafá numa guerra, um rei, assustado talvez com o tamanho do exército que vinha contra ele, foi afrontado. Josafá até tentou fazer: espera aí, o que está acontecendo? Por que você está dizendo isso a respeito de mim? Mas o rei falou: tu vai ver, eu vou chegar aí, vamos quebrar tudo. E aí Josafá ficou uma referência de adoração. Então quando começou a guerra, a direção foi: coloca os levitas na frente. Eu fico imaginando se fosse nos dias de hoje. Quem seriam os músicos que estariam à frente para enfrentar uma batalha dessa? Sabendo que vinha contra eles um exército extremamente fortemente armado, e eles teriam que ir à frente carregando uma arca, tocando trombeta e adorando. Não tinha uma arma. Uma arma natural não existia, não tinha uma lança, não tinha absolutamente, e nem tampouco uma arma de defesa. E talvez isso empolgou bastante o exército, porque eles falaram: vai alguém na nossa frente. Então, se vier, eles vão gastar toda a energia, vão gastar as lanças, vão gastar a espada com os levitas. Depois, talvez eles estejam cansados. E os levitas, entendendo, se a direção é essa, vamos adorar o Senhor, porque a palavra foi: essa batalha não é de vocês. Então, uma das ferramentas que a igreja trabalha é com adoração. A referência de adoração era Josafá. Em outro evento está lá os reis apavorados, porque eles estavam cercados. O rei de Israel, filho de Acabe, conseguindo ser pior do que o pai dele, chama Eliseu. Eliseu chega lá, dá de cara com esse rei e fala: você está doido, menino? Que tenho eu com você? Porque tu não vai chamar os profetas que eram do seu pai? Mas ele diz bem assim, 2 Crônicas 3, se não fosse Josafá, eu nem conversaria com você. E é interessante porque ali, por causa de Josafá, Eliseu tem uma direção, ele manda chamar quem? Um
tangedor, outra vez, adoração. E a Bíblia diz que quando o tangedor, coloca 2 Reis 3,15, quando o tangedor começou a ministrar, a palavra de Deus diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. O próprio Eliseu conhecia a figura de Josafá como um rei que era extremamente focado na adoração. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Mas antes de Jesus dar esse relatório, ele pergunta, quem lhes disse que eu sou? Então, um profeta tinha uma referência que poderia, inclusive, ter poder. Mas aí Pedro dá de forma espiritual, de fato, a revelação de Cristo. Versículo 14, Mateus 16, 15, perdão. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Eu não posso afirmar que Pedro foi afoito e já disse. Já foi respondendo. Mas vamos conjecturar que ficou um silêncio. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aqui na comunidade, se o Roger perguntar, o que eles dizem que eu sou lá fora? Vou ver se eu não tenho relatório do que o Roger é lá fora. Seria que perguntar para a Mísia, para o Azaf. Mas se perguntar para alguém aqui, e vós, o que eu sou? Ah, ele é um tangedor. Ele cuida da filmagem, ele cuida do som, ele faz 1001 coisas. Se perguntar a respeito do louvor, da Rosália, da Silvinha, do Michel, se perguntar do jiu-jitsu, se perguntar da... Ah, gente, quase que eu durmo no ponto. Segura um pouquinho aí, Senhor. Martinha, vem cá, pastora Martinha, vamos lá para você também. Talvez se eu perguntar o ministério infantil, o ministério da dança. Gente, a Martinha saiu daqui jogando bola, mas lá na Bahia, olha aí o que fizeram com ela. Estou entendendo não, gente. Vou fazer uma reclamação, que não foi assim que a gente enviou ela não. Vamos ficar aí pé, igreja. Para a glória de Jesus, Martinha venceu uma batalha e voltou para Goiânia para cuidar das nossas crianças. Foi uma batalha intensa nesse final de ano até agora. As portas pareciam estar fechadas. Vem cá, pastor Ângelo. Mas o Senhor tem a resposta certa. Deus conhece seu coração e o quanto você é apaixonada nessas crianças. Pastora não só delas, como de nós também. Eu me sinto pastoreado. Amém? Estenda sua mão para cá. Senhor, eu te louvo, te agradeço pela vida da pastora Martinha, Pai. Essa igreja reconhece o pastoreio dela, o chamado dela, Senhor. E nós declaramos sobre ela ser uma bênção nas nossas vidas. Porque as nossas crianças não são cuidadas por entretenimento, mas elas são cuidadas para de fato conhecer o Senhor. Cada criança aqui tem aprendido a respeito do Pai, do Filho e do Espírito. Cada criança aqui tem aprendido a orar e buscar o Senhor. E de fato são crianças que têm um coração pastoral. Por isso nós declaramos sobre a vida da Martinha toda a bênção. E jamais vai faltar nada na casa dela, em nome de Jesus. Amém? Amamos você. Obrigado por ter voltado. Forte aplauso ao Rei da Glória. E aí você talvez pergunte a respeito dela, a respeito do Roger. E se alguém lá fora tem um conceito de você, glória a Deus. Mas se as pessoas que estão perto de você não têm de fato o verdadeiro significado do que você está construindo, é muito difícil construir algo. Por isso, quando Pedro responde, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Levanta bem a sua mão e diga bem forte isso. Tu és o Cristo.
o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou nem carne e sangue, mas meu Pai que estás no céu. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Agora, não é sobre Pedro. Deus não estava falando, Pedro, você, a partir de Pedro vai ser o Papa, Pedro vai ser isso. Não. Ele está dizendo a partir de cada pessoa. Porque você vai ver um texto que diz: onde dois estiverem, dois ou três estiverem, ali eu vou estar também. Igreja é um povo reunido para revelar Cristo. Este é o fundamento. Quando você e eu conseguimos revelar quem é Jesus, como o pastor Júlio disse, e a nossa oração é essa, a gente não precisa gastar tempo com o período de oferta. Que a gente não precise ter que insistir para as pessoas virem orar. Talvez o que eu queria muito era alguém ligar para mim e falar assim: pastor, conversa com meu esposo, conversa com minha esposa, está jejuando demais, me ajuda. Talvez, olha, ele está orando muito, ele passa mais de 10 horas orando, pede para ele dar um pouco mais de atenção. Eu queria ter esse problema, amém? Nós vamos ter em nome de Jesus. Porque quando você entende o verdadeiro fundamento da sua vida e a verdadeira razão da sua existência, irmão, quando a gente canta, né? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Às vezes eu tento sentar para assistir televisão. Não é errado assistir televisão, não é errado assistir sua série, futebol. Isabela é extremamente apaixonada. Se perguntar assim, ó, você prefere seu pai ou Flamengo? Um dia ela vai dizer: oh meu Deus, Flamengo, é lógico. Vai dedicar a carreira dela para o esporte, falar sobre esporte. Irmão, Deus ama. Qual o pai que não quer ver o filho se envolver com aquilo que ele gosta? Mas tem hora que eu estou ali assistindo, ali às vezes estou até com a Ângela, mas aí vem essa frase: se eu não tenho a ti, eu não tenho nada. Aí eu já levanto, vou lá para o meu quarto e fico lá chorando. Por que, pastor, que você vai para orar em línguas? Porque a Bíblia diz que quem fala em outras línguas não fala a homens, mas fala com Deus. Quando eu consigo falar com um amigo, que faz tempo que eu não falo com ele, só de você falar com ele, meu Deus, que coisa benção, que alegria. Semana eu falei com 2. Aí liguei para ele: como é que você está, cara? Por acaso eu fiz algo que você se ofendeu? Vamos tomar um café, quer lavar seus pés? Pelo amor de Deus, pastor, que isso? Imagina, quem tem uma pessoa que você ama muito, que é amigo seu, que talvez você tenha um mês que você não fala com ele. Se ele te ligar agora, você está na igreja, você vai atender. Se sua mãe te ligar agora, você vai atender. Se seu pai te ligar agora, você vai atender. Você vai sair devagarzinho, vai lá para o fundo, vai atender o telefone, sim ou não? Se um pai e o filho não está aqui, ligar para ele vai sair devagarzinho, vai no fundo, vai atender essa ligação, porque é o filho, é o pai, é a mãe, é um tio, é alguém da família, alguém. Se ligar alguém que faz tempo que você não fala com ele, você vai atender e fala: não, fulano me ligando. Então, quando eu lembro, quem fala em outras línguas não fala homens, senão a Deus, é como se eu tivesse saudade. Eu começo a falar com ele: a minha alma não entende, a minha mente natural não entende, mas o meu espírito está entendendo tudo, está captando tudo, e eu estou falando com o meu Pai. Eu posso levantar e gastar um tempo adorando a Ele. Agora, irmão, quando você diz: se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Aí eu tenho que lembrar de Davi, irmão. A vida dele era condizente com aquilo que ele escrevia, irmão. Se a gente caísse no tempo de Nabucodonosor e tivesse que todo mundo agora fazer tudo que ele dissesse, quantos de nós seríamos ali, Azarias? Estaríamos dispostos. Não pode acender o fogo aí.
Porque se eu não tenho ele, eu não quero nada. Mas o principal é que ele diz assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Você pode dizer bem forte? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do meu Senhor Jesus. Coloca para mim aí, 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E eu vou ler e você vai repetir com todo amor agora, amém? Mas para isto se manifestou o Filho de Deus. Eles entenderam, vamos ler de novo. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Eles estão quase entendendo. Para destruir as obras do diabo. Quem se manifestou para destruir as obras do diabo, igreja? Não. Vou perguntar de novo. Quem se manifestou para destruir as obras do diabo? Ninguém tem coragem de falar? Deixa eu ajudar você. Quem é filho de Deus? Opa! Então vou perguntar de novo. Quem se manifestou para destruir as obras do diabo? Opa, está melhorando, vou perguntar de novo. Tenha medo não, irmão. Você é filho de Deus. Aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus é o quê? Você olha para o Rafael, ele tem a cara de quem, irmão? Olha lá, está lá servindo na filmagem. Você olha para ele, ele parece com quem? Com quem? Já está aí na área, irmão. Precisa dizer? Olha para o Dudu, parece com quem, irmão? Agora você olha para a Marina e para a Helena. Essas meninas vão ser inteligentes, fantásticas, muita saúde, vão ser uma das melhores meninas. Né? Parece com o pai. Né? Agora você olha para a Marina e para a Helena, é a cara. Não precisa nem questionar alguma coisa. Ele tem plena convicção, irmão, que o filho tem prazer no pai e o pai tem prazer no filho. E a promessa para os últimos tempos é exatamente isso. É a conversão do pai para o filho. Uma das coisas que acontece muito no legendário é exatamente isso. A conversão do pai para o filho, do filho para o pai. Porque o pai é o primeiro herói de um filho. O pai é o primeiro herói de uma criança. Esse dia nós estávamos lá no prédio, uma vizinha da Bela, lá que ela trabalha, encostou o carro na pilastra. Aí, agora o que faz? Chamar meu pai. Eu falo, meu Deus do céu, eu não sou lanterneiro, onde eu vou arrumar um carro? Agora era a minha responsabilidade. Pai, você tem que descer lá urgente, porque a menina encostou o carro lá no negócio. Aí eu chego lá e falo assim, meu Deus, deu ruim. Como é que faz agora? Aí eu orientei aquela coisa todinha e tal, dei toda a instrução. E eles foram organizar as coisas, o pessoal. E aí aquilo que eu falei aconteceu. Aí daqui a pouco está todo mundo pensando que eu sei mexer com carro. Para a Isabela foi algo assim, maravilhoso. Quem está entendendo? Qualquer coisa que você faça, que revele Cristo, irmão, você vai deixar o coração do Pai feliz. Por isso ele disse para Jesus, este é meu filho amado que tem prazer. Para que as obras do diabo foi destruída, Deus enviou o seu Filho. E aí, João 17, Deus está fazendo o que através de Jesus? Enviando, ele diz, Pai, não tira ele do mundo, assim como o Senhor me enviou, eu estou enviando eles. Levanta bem alto essa mão e diga, eu sou enviado. Não, mais forte, igreja, eu sou enviado. Se alguém precisa de cura, tem que encontrar com quem? Aleluia. Se alguém precisa que as finanças dele sejam transformadas, tem que encontrar com quem? Aleluia, está diminuindo, né? Se tem alguém morto, irmão, e alguém tem fé que vai ressuscitar, tem que encontrar com quem? Aleluia. Porque para desfazer essas obras, Deus manifestou os seus filhos. Por isso Paulo diz em Romanos 8,
o sofrimento de agora não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. A glória de quem? De Cristo. Agora, sabe qual é o problema? É que as pessoas aprenderam a roubar a glória de Deus. Elas começaram a estabelecer os seus ministérios e as suas igrejas, as suas coisas, e tiram Deus, porque eu fiz, o meu ministério, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. E eu fico imaginando o quanto a gente iria atrapalhar Jesus se Jesus viesse nesse tempo nosso. Porque Jesus fez o quê? Uma multiplicação do pão e do peixe, sim ou não? Quem distribuiu, irmão, os pães? Os discípulos. Quem distribuiu os peixes? Quem pôs eles para ficar sentadinho, bonitinho? E qual dos discípulos trouxe para si essa glória? Aleluia. Nenhum. João 6, vamos lá em João capítulo 6. Quem está entendendo, diga amém. Alguém disse para ele assim: Jesus, o pessoal está aqui, já tem dias que estão sem comer, para voltar o caminhar é alto, é longo, o que a gente faz? Jesus disse assim: vá vocês mesmos de comer. Versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. Havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu para os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, encheram 12 secos pedaços dos 5 pães da cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vê depois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles não disseram: ó Pedro, ó Tiago, ó João, que é isso, que ministério, que nossa! Eles serviram, mas a glória foi de Jesus. Levanta bem alta a sua mão e diga: assim que eu preciso ser. Quem fez foi? Se você colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado, quem fez foi? Se Deus te levantar para o dom de socorro e você conseguir trazer recursos para a casa de Deus, a glória de quem? É por isso que a gente vê hoje a igreja se movendo apenas numa nuvem. Mas as portas do inferno estão aí, irmãos, abertas. Porque falta que a gente entenda: se eu der a Ele toda a honra e toda a glória, as coisas vão acontecer. Quando os discípulos que tinham sido presos, discípulos tinham sido açoitados, porque estavam pregando a palavra. Quando a gente vai ler a respeito de missões, e você vê que lá fora não tem lugar, lá fora tem lugar que as pessoas não podem levantar a mão, que elas não podem levantar a sua voz. Imagina a gente pregar num lugar desse, onde você não pode fazer barulho. Se alguém pegar você orando, você está frito. Se alguém pegar você adorando, você está frito. Eu não posso, eu falo: Deus, me manda para qualquer lugar, só não pode mandar para esse lugar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar num lugar que não pode orar, que não pode adorar, que não pode orar, e aí eu... Como é que a gente vai num lugar que você não vai sentir saudade de um violão? As pessoas estão lá, estão fechando. Obrigado, obrigado. Um silêncio. Um vídeo que rodou na internet, quando chegam 2 bolsas para um grupo de irmãos que estavam lá reunidos, chegou uma mala, parecia mala de roupa, e quando abriram a mala, as pessoas talvez pensaram que era alguma coisa, um presente, uma roupa, não deram muita atenção, mas quando eles viram que era uma Bíblia, traduzida no idioma deles, meu Deus, que foi aquilo, e tinha Bíblia suficiente para todo mundo. Mas eles saíam empurrando um outro, pegando a Bíblia e abraçando, e dizendo assim: agora eu tenho a palavra de Deus no meu idioma.
um amigo missionário. Ele foi pregar num desses lugares. E ele teve que distribuir a Bíblia dele. Ele chorava, porque ele falava, meu Deus, lá em casa tem mais de 50 Bíblias, mas eu só trouxe uma Bíblia, não tem uma Bíblia para esse povo. E ele rasgando partes, um pouquinho para cá, e ele falava assim, ó, vocês se reúnem. Mas aí tinha um problema, a reunião teria que ter um intérprete, mas só tinha um cara que lia um pouquinho mais ou menos de português, para mais de 50 famílias. Muitos falaram assim, eu vou aprender a falar inglês, a falar português, lendo a Bíblia. E muitos conseguiram, com o livrinho que tinha. E quando traduziram a Bíblia para esse idioma, para o dialeto deles, que ele conseguiu levar 150 Bíblias, irmão. Ele ficava preocupado com as malas, como se ele estivesse carregando ouro, de fato estava carregando ouro. E ele dizia, ora para que não aconteça nada, para que a gente não perca as nossas malas. E ele chegava a dizer assim, Deus, se perder a minha, que tem roupa, não tem problema, mas jamais. Naquela época não se transportava muito em cima, tinha que despachar mesmo. Mas quando ele chegou com essas 150 Bíblias, dando relatório, chegamos com as Bíblias, que entregou as Bíblias para essas pessoas, para crianças, que eles pegaram a Bíblia e disseram, eu posso ter comunhão com ele no meu idioma. Quantos capítulos você leu essa semana, irmão? Não responde não precisa responder. Se a gente não se posicionar naquilo que Jesus escreveu sobre esta pedra, é sobre esse princípio, qual que é a pedra, qual que é o fundamento? Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre isso que ele estava falando, não era sobre Pedro, ele estava falando sobre ele, sobre esse fundamento, Pedro, que você recebeu, que não foi nem meu pai, ou que não foi nem carne nem sangue, mas foi o meu pai, foi o Espírito que te revelou. Se vocês conseguirem, ele disse lá, ide, fazei discípulos, sede minhas testemunhas, seja onde for, mas entenda que o mundo vai vir com toda a força para tentar influenciar a igreja. Nós não fomos chamados para, e talvez esse nasceu como forma de estratégia, talvez esse possa ter sido um erro, tentar atrair pessoas que têm o coração focado no mundo para as coisas de Deus. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque Deus criou todas as coisas. Quando eu converti em 88, a gente tinha escola bíblica dominical. Quem é dessa época de escola bíblica dominical? A gente tinha que cantar os corinhos, né? Aí tinha que decorar versículo. Chegava no começo da aula, você falava, meu Deus, eu não decorei. Aí o professor mandava todo mundo levantar, fulano. E eu, na minha vez, falava, meu Deus. E aí, 88, como eu sempre falo, a jacosice rolava frouxo, né? E aí eu sempre vinha com Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Aí o professor falou, mas esse não é o seu versículo. Mentira, não é o meu versículo, não é possível. Como eu decorei o versículo, eu juro que eu achava que era esse meu versículo. Toda vez que a gente ia no aniversário, todo mundo tinha que falar uma palavra. Eu lembro que teve no aniversário de 15 anos, um jovem disse para o aniversariante, não julgueis e não será julgados. Todo mundo olhou um para o outro e falou assim, meu Deus, que versículo é esse? E aí a gente brincando com ele, cara, você está louco, como é que você diz isso para quem está fazendo aniversário? Cara, diante de Deus, foi o único versículo que eu lembrei. E aí fomos para as comunidades, 97, fui cheio do Espírito Santo, e as pessoas me chamavam, vamos fazer vigília, vamos. E ali na vigília eu descobri, meu Deus, às vezes a gente briga tanto para ter espaço no louvor, mas se o cara for para uma vigília, ele vai gastar 6 horas tocando, não tem ninguém, e a mão do cara vai acabar. Eu ia para as vigílias, irmão, e o povo falou, olha, de 8 à meia-noite. Mas começava meia-noite e 1, ninguém queria parar, 2 horas, 4 horas, aí às vezes eu ia 8 horas para essa vigília, 4 horas da manhã acabava a vigília. Nós fomos lá no Fernando uma vez também, o Fernando falou para a gente, pastor, você começa lá, e aí você faz a sua parte, depois você vai embora. Vamos sair de lá às 5 horas da manhã.
E por que ninguém faz vigília hoje? Porque nós viramos a geração do fast food cristão. Deixa eu ver aqui na internet uma palavra a respeito disso. Aí ele ouve aquela palavra, acabou. E como que nós vamos levantar homens como John Wesley? Como a gente vai levantar homens como Charles Spurgeon? Como que vocês vão levantar uma geração que de fato conhece a palavra, que vive a verdade, que está fechando as portas do inferno? Josué Irion, alguns anos atrás, ele disse, olha, acordem, porque existem várias portas do inferno abertas. Não vamos ter problema com homossexualismo, lesbianismo, com droga, com isso, com aquilo, pedofilia. Ninguém deu moral para o Josué Irion. Esses dias agora, o pastor Paulo Júnior virou notícia no mundo inteiro, que confessou a dureza do seu coração. Não estou aqui falando dele. Mas, irmão, quando Jesus chega diante de Pedro e seus discípulos, o relatório que estava lá fora não era o que ele queria, mas o que estava dentro era importante. Tu és o Cristo. E ele estava entendendo, olha, se vocês entenderem que esse é o fundamento, se lá fora, ao invés de eles acharem que eu sou João Batista, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se eles conseguirem enxergar Cristo em vocês, a obra está feita. Ao invés de olharem, Suzano isso, Suzano aquilo, não, se eles conseguirem ver Cristo. Várias vezes a gente está ministrando em lugares, e aí acaba aquela coisa no fogo, eu pego assim, entro e vou me esconder, irmão. Principalmente quando a glória de Deus enche um lugar. Roger, que viaja comigo, sabe disso. Quando a coisa fica aquela, meu irmão, eu quero me esconder, porque a glória é dele. O fundamento precisa ser ele. Nós precisamos voltar a ser igreja, onde nós estamos de fato preocupados um para com o outro. Então quando a gente diz assim, vai lá fazer o legendário, não é porque a sua única chance do mundo é um legendário. Não, é porque você vai fugir de tudo quanto é situação e vai concentrar. Você pode subir com 1000 homens, irmão, mas cada montanha é individual. Charles, tu teve a sua experiência, o Mateus 1 teve a dele, o Mateus 2 teve a outra. Na minha experiência eu tive uma grande experiência com mochila. E acho que o Mateus também teve a experiência dele com mochila. E eu orei para ele, repreendi, fica firme mochila. Mas ele é teimosa, queria tratar o Mateus. O seu calçado, tudo, irmão, não importa, qualquer coisa, a pessoa que está perto de você, o cara que está te ensinando, se está chovendo, se está fazendo sol, tudo isso mexe muito com a gente. Quem lembra de Jonatas, que estava lá em Nínive, e aí, contrariado, de repente encontra uma árvore, deita para dormir, seca, vem um bicho nela, seca ela, ele começa a chorar por causa de uma árvore que caiu. Se você sair daqui, se tiver trânsito, você pode reclamar, o outro pode não. Se tiver chuva, um pode reclamar, o outro não. Porque tudo que acontece tem a ver com aquilo que Deus quer conhecer do nosso coração. Coloca Isaías 29, 13, Gabriel. E como eu creio, irmão, olha que a palavra de Deus diz em Isaías 29, 13. O Senhor diz, visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Levanta a mão do seu mão e diga, Senhor, me livra disso. Irmão, o que eu prego para você aqui, é passível de julgamento, julgue. Vai para a palavra. Deixa eu ver se o pastor Suzano não está pregando algo errado. Pastor, eu acho que o senhor pregou é muito diferente. Vamos tomar um café? Vamos. Porque, irmão, eu quero que você aprenda com Deus. Às vezes tem gente que fala assim, pastor, Deus falou comigo, mesmo no meu coração. Eu penso, cara, para mim não falou. Mas quem sou eu para dizer para ele que não é Deus que falou para ele? Cada um, irmão, precisa discernir para o que é que você foi chamado. Abre Gênesis 4:9.
como esse versículo tem me incomodado esses dias. Quando eu falo esses dias é ano, 2 anos. Vamos ler, igreja, por favor. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Olha para esse irmão que está ao seu lado e fala para ele: onde está Abel, o teu irmão? E ele respondeu, mais forte, igreja. E ele respondeu: o que mais a gente ouve é isso nos dias de hoje. Cadê fulano? Não sei. Você tem que estar de perto? Não. E aí, olha o que Caim responde: acaso sou eu tutor de meu irmão, guardador do meu irmão? Levanta a sua mão e diga: eu sou guardador do meu irmão. Eu sou guardador seu. Eu sou guardador seu. Carlos, eu sou guardador de você. Se Deus perguntar, cadê o Carlos, eu vou colocar o meu joelho no chão. Eu posso até dizer para ele: não sei, Deus. Porque lembra quando aquela mulher foi lá para cobrar de Eliseu a morte do filho dela? Então ele quer dizer cobrar. Eliseu disse para Geazi: vai lá, vê o que está acontecendo, porque Deus não me falou nada. Eu posso até responder: cadê o Jefferson? Eu não sei, Deus. Mas eu jamais posso dar a segunda resposta: eu sou cuidador dele. Se ele está me perguntando a respeito de alguém, opa, joelho no chão. Aí eu tenho que colocar: Senhor, cuida do Elton, cuida da Dileuza, cuida da filha, cuida do JK, cuida da vida deles. Eu vou entrar em Deus, e se Deus me revelar uma coisa, se Deus me usar amanhã para o Elton ligar para mim, para o Carlos ligar para mim, para o Roger ligar para mim. A pergunta de Geazi para a mulher foi o quê? Vai tudo bem? E aí Eliseu tentou colocar Geazi na parada, mas ela falou assim: não, está tudo bem. E ela: deixa eu falar com o profeta. Ei, você um dia foi lá em casa, eu fiz um quarto para você. E você ia lá em casa constantemente, você orava por mim, e você profetizou a respeito de um filho, mas agora ele está lá enfermo, na verdade está morto, né? E Eliseu, ele podia dizer assim: mulher, você pecou, hein? Ou dizer para Deus: Deus, o que tenho eu? Liberei a palavra, não soube cuidar do filho dela. E imediatamente, irmão, ele vai para a casa dela. O que ele fez, igreja? E aí a Bíblia diz que ele orou, subiu sobre o menino, orou, até que o menino ressuscitasse. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Quem está entendendo? Está lá o Fabiano passando por uma guerra, e aí de repente o Espírito Santo fala com o Flávio, e eu vou lá visitar ele. Irmão, eu queria muito que você entendesse o Espírito que o Senhor tem para direcionar a noiva dele. Às vezes Deus coloca no seu coração: vai lá na casa de fulano, e às vezes a gente resiste. E porque você vai, um avivamento pode acontecer. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, diz o Senhor. Por isso, irmãos, eles iam de casa em casa. Tem provisão aí? Não tem. Vai ter. O que você está precisando? O que a gente pode fazer por você? Não dorme antes de orar pela noiva, pela igreja. Não dorme antes de cumprir aquilo que o Senhor está colocando no seu coração. Eu tenho que ligar para o Paulo. Eu ligo para ele amanhã. Antigamente, eu ralava às vezes na noite, pensando que era uma guerra comigo. Mas quando eu aprendi a responder a algum sentimento, às vezes eu levanto e sinto uma dor de algo que eu nunca tive. Então um dia eu senti uma dor forte nas costas. E aí eu fui passar uma pomada que até foi o Elton que me deu. E quando eu estava passando a pomada, Deus falou assim: ô filho, você consegue orar? E eu falei: amém. Pus a mão e falei: eu sou curado. Irmãos, é como se eu sentisse Deus fazendo assim: não é isso que eu estou pedindo. Ele não quis me revelar quem era, mas eu pus a mão e falei assim: quem estiver sentindo essa dor agora, que provavelmente é do meu meio, eu repreendo Satanás. E eu tinha orado,
alguns minutos declarando cura e eu continuava sentindo a dor. Quando eu orei para que aquela pessoa que estivesse sentindo dor fosse curada, a minha dor sumiu, irmão. Passado alguns dias, encontrando a pessoa, eu falei, rapaz, esses dias, tal hora eu senti uma dor muito grande nas minhas costas. Eu vacilei ali, Luciano, porque eu falei, nossa, eu orei por você. Mas eu aprendi que eu não preciso nem fazer isso mais. Porque eu falei, cara, que dia foi? Tal hora, eu estava sentindo dor. Depois que Deus tem falado comigo, eu falei, roubei a glória do Senhor, para quê? Quem está entendendo? Porque, irmão, quantos aqui de nós podemos hoje declarar que situações estão acontecendo na vida de pessoas? Tem uma lista de intercessão, sim ou não? Pastora Martinha está aqui agora com o pé, sentindo alguma coisa. Pastora Romilda foi lutar jiu-jitsu, machucou o ombro. E aí a gente vai olhar para a avó Romilda, ver ela com o tipó, nossa, a avó machucou, nossa, a Martinha machucou. Ei! Se a avó machucou o ombro, eu estou machucado também. Se a Martinha machucou o pé, eu também estou machucado, porque é um corpo. Eles não entenderam, vou ter que falar de novo. Se o cara está passando necessidade financeira, eu estou passando necessidade financeira. Mas se o cara está com muita provisão, eu também tenho provisão. Quem está entendendo? Se uma mãe está com um filho agora meio perdido, eu também estou com esse filho meio perdido. Porque, irmão, não é ir lá e dizer assim, eu vou orar por você. Não, irmão. Tem que fechar essa porta. E Jesus diz, eu dei para você as chaves. O que ele deu? Chave tem a ver, onde que encaixa a chave, irmão? Aonde? Numa porta, não é? Então a chave é para quê, irmão? Então ele está dizendo, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Talvez Pedro ia fazer a pergunta, como? Ele diz, eu te dou a chave. Eles não entenderam, vou falar de novo. Ah, meu Deus. Quem tem a chave? Quem tem a chave? Não é a chave não, quem tem as chaves. Se tem uma porta que precisa ser fechada, quem pode fechar? Que você vai dizer assim, ei, ele é o Senhor, mas eu sou o porteiro. Não, eles não estão entendendo não. Tem um segurança que abre e fecha o banco, sim ou não? De quem é o dinheiro? É de qualquer correntista, sim ou não? Mas quem tem autoridade para abrir e fechar? Aquele segurança. Todo dia ele vai lá de manhã, abre, e no final do expediente o que ele faz? Fecha. Ele tem a chave. Esses dias nós estávamos lá no prédio, aí teve um vizinho que a porta do apartamento é digital e não quis abrir. E aí quem tinha a chave? A pessoa que cuida da casa. Aí teve que ligar para ela. Teve que esperar ela chegar. Irmão, e quando ele estava naquele momento, eu ficava assim, eu não quis dizer para eles que a culpa era minha, porque Deus estava me ensinando algo. É interessante que depois funcionou normalmente a fechadura. Mas Deus estava falando comigo, quem tem a chave, abre e fecha a porta. Ah, não, eles não estão entendendo. Aquela mulher é dona do apartamento, mas ela delegou a chave para uma pessoa que é cuidadora, que ajuda ela. E no momento que a chave da porta eletrônica não queria funcionar, quem tinha a chave da porta era aquela mulher. E ela precisou dela para ir lá de noite abrir a porta. Quem está entendendo? Levanta bem a sua mão e diga, eu tenho a chave. Não, eu tenho as chaves. Irmão, às vezes a gente pode até ficar perdido, né? Eu lembro que no outro ministério, uma vez me entregaram um rolo de chave, que eu acho que tinha umas 150 chaves. Eu nunca vi tanta chave na minha vida. A Marli foi embora mais cedo e falou, pastor, vai vir alguém aí, pega essa chave e entrega para fulano. Aí chegou a pastora Lúcia e queria abrir a porta do gabinete dela. Aí eu falei, eu acho que eu tenho a chave. Eu me arrependi de eu ter falado isso. Porque eu fui tão empolgado para ajudar ela, irmão. Mas tinha tanta chave.
E aí eu fui na experiência do chaveiro, né? Eu olhava para a fechadura e aí pegava a marca da chave. Irmão, a marca daquela fechadura com a chave tinha só 50. O que eu tive que fazer? Experimentar uma por uma. A pastora ficou lá conversando com o povo, sentado na recepção, e eu lá, gastando mais de meia hora para abrir uma porta, chave por chave. Mas dentro do chaveiro tinha uma chave que abriu a porta. Pode até demorar, irmão, pode até ficar confuso, a gente pode ficar até perdido, mas se a gente entender que a palavra de Deus é verdade, e para que se manifeste o Filho de Deus e destrua cada obra que o diabo tenta fazer. Escuta, sabe o que a igreja prega hoje? Jesus vai te dar todas as coisas se você adorar Ele. Quem fez essa proposta, irmão? De dar coisas por adoração? Você acha que Jesus é isso que Ele quer? Se você me adorar, você tem as coisas? Quem fez essa proposta foi o diabo, irmão. Jesus disse assim para você e para mim: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Fique em pé, igreja. Abraça esse irmão do seu lado. Você vai orar com ele agora, amém? Se possível, de 2 a 2. Casais podem orar junto, mas homem com homem, mulher com mulher. Porque a importância da concordância. Você vai perguntar: o que você quer que eu ore por você? Qual é a porta que está aí atrapalhando a sua vida? É finança? Você vai dizer para ele: nós temos a chave. O diabo tem que soltar a mão das suas finanças. O diabo tem que tirar a mão do seu corpo. O diabo tem que tirar a mão da sua mente. Ora por ele, pergunta: o que você quer que eu ore? E quem estiver recebendo oração, concorda, eu creio nessa palavra. Ora por ela, ora por ele. Declara: eu creio. Há poder na oração. Declarando sobre a vida do seu irmão: as portas do inferno não vão prevalecer na vida do meu irmão. Toda porta que Deus não abriu vai fechar agora. Toda porta que o diabo fechou, Deus vai abrir ela agora. Há poder na palavra de Deus. Tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei
Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei! Sim, Deus. Pai, o Senhor nos encheu com teu Espírito, Pai. O Senhor derramou o teu sangue. Na cruz o Senhor venceu toda maldição, Pai. O Senhor deu a chave do reino, Pai. Por isso que a tua palavra nos ensina a buscar primeiro esse reino. Toda porta que está fechada, porque o diabo fechou, eu declaro agora que eu e os meus irmãos temos essa chave para abrir essa porta, Senhor. A bênção de Abraão está sobre nós, ó Pai. Toda porta que vem como engano, Pai, nós vamos fechar elas em nome de Jesus. Porque toda porta que não serve para nós, nós não queremos adentrá-las, ó Pai. Queremos fazer somente a tua perfeita vontade. E a tua palavra diz em Marcos 16 que os sinais vão nos acompanhar, Senhor. E dentro desses sinais é pegar na serpente, Senhor. Coloca a mão agora na sua mente em nome de Jesus. Nós temos a mente de Cristo, Pai. O Espírito Santo revela cada engano que o diabo tem tentado colocar nas nossas mentes. Agora, cada engano que o diabo tem tentado colocar nas nossas mentes, ó Pai. Coloca a mão no seu ouvido e comece a declarar que os meus ouvidos só vão ouvir a tua voz, Senhor. Eles sejam fechados agora para ouvir engano, para ouvir maledicência, para ouvir fofoca. A minha mente, Senhor, meu coração estão em Ti, Pai. Estamos guardados da Tua palavra, guardados da Tua vontade, porque como o Senhor tem ensinado, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho, Pai. Nada, Senhor, senão apenas a tua presença, Senhor. Senão a tua presença, senão a tua presença, senão a tua palavra, senão o teu Espírito. Leva-nos, ó Pai, a viver constantemente na tua presença, Senhor. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu. Só Tua me basta, eu Te levarei. Oh! Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta, e eu Te levarei por onde eu for. Sim, Deus, Tua presença, Tua presença. Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. E leva-me mais perto, leva-me mais perto, me abraça. Leva-me mais perto. Buscarei Tua presença.
presença eu buscarei a tua face, eu irei ao teu esconderijo, buscarei tua presença, eu buscarei, eu irei, pois eu só quero estar. Canta isso pra ele, noiva. Eu quero ver, é Deus, pois eu só quero estar hoje, agora, Deus. Eu quero ver, sim, Deus, e leva-me mais perto, e leva-me mais perto, yeah. Eu quero mais, e leva-me mais perto, Deus. Eu quero ir mais perto. Leva, Deus, e leva. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei em tua casa, Senhor. A igreja! Para sempre, Deus. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei em tua casa, Senhor, com toda a tua força. Bondade e misericórdia para sempre, para sempre, para sempre. Bondade e misericórdia. Te louvamos, Senhor, nosso Salvador. O teu amor é eterno. Acima de tudo, o Senhor é fiel. O teu amor é eterno. Sim! Louvai e louvai e louvai. Pra sempre Deus é fiel. Pra sempre Deus é forte. Pra sempre está conosco. Pra sempre e sempre. Pra sempre Deus é fiel. Pra sempre Deus é forte. Pra sempre está conosco. Pra sempre e sempre. Ele é fiel para sempre. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez, e santidade é a minha adoração. A tua cruz, Deus, a tua cruz, ei, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez,
e santidade é a minha adoração. Ele é e Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. O que ele é, igreja? E Cordeiro Santo, amado Salvador. Cordeiro Santo, o Cordeiro Santo, amado da minha alma. O Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Ele é amado Salvador, amado Salvador. Yeah. Ele é tudo. Nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Não há outro, não há outro, não há outro além de ti. Adora ele, adora ele, adora ele. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é Cristo, o Filho de Deus. Rialabacê. Não há outro como tu, Senhor. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. A presença dele é real. Adore, 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 adore. Sim, dizemos sim, Senhor. Hey. Oh, consigo a sua recompensa e ele virá com toda a tua força, noiva. Soberano virá, e o governo está nele. E ele virá. Ele virá. As trombetas vão soar, ele vai chamar teu nome. Ele virá, ele virá, ele virá. Que o Senhor te abençoe. Que essa semana você experimente a glória dele na sua vida. Que tudo aquilo que impedia de você avançar, que
que você comece a derrubar cada uma dessas barreiras em nome de Jesus. Que a glória do Senhor resplandeça no teu rosto. Que a paz dele esteja na tua casa. E que você e a sua família vivam a plenitude de Deus. Que nessa semana o Espírito Santo arda no seu coração e te leve a ter momentos na presença do Senhor. Que a glória dele queime em você. E que você seja mais do que vencedor, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua semana.